Oi, Ruth. Oi, deixa eu. Pronto. Tudo Pronto? bem? Tudo bem, e você? Também, meia cansada. Cansada? É, não, ontem e hoje foi um dia interessante, porque ontem, todos os domingos aqui onde eu moro, os empregados, todos os que moram aqui e os empregados que moram fora e vêm trabalhar todo dia, fazem exame de corona, o Uhum. PCR, todo domingo. E ontem, junto com o exame deles, teve a vacinação dos moradores da quarta dose, nós tomamos todos, e não só os moradores, como quem trabalha e já chegou na idade de acima de 60 anos, ou todos que são da equipe médica, aqui tem enfermeiras, tem médicos, de modo que essas pessoas também estão se vacinando com a quarta dose. E, então, isso foi ontem. E tudo bem. Quando chega hoje de manhã, um dos dias mais felizes para mim, é o dia que tem pintura. Então, aí cheguei lá bem cedo, antes ainda da professora, cedo, começo a pintar. Não passou nem meia hora, chegaram mais algumas pessoas, que daí era cedo, o pessoal chega mais tarde. Aí a professora, chamaram ela saiu do estúdio e voltou e disse, por favor, vocês parem todos os trabalhos, guarda tudo, que nós vamos interromper a, a, Aula? a aula hoje, porque recebi agora uma orientação de que tem uma pessoa aqui, moradora, que o resultado dela, quer dizer, ela ontem deveria ter sido vacinada, não foi, mas a gente não sabia, ninguém sabia de nada. Não foi porque ela não estava se sentindo bem, estava com dor de cabeça, estava com mal-estar, então fizeram, em vez da vacina, fizeram o exame. Uhum. E hoje, de manhã, telefonaram para dizer que ela estava positiva. Tem uma pessoa, então, aí foram descobrir que uma metapellet, que ontem fez exame, Também. esteve com ela e também deu o exame dela. Então, parou tudo. Foram suspensas todas as atividades, É. pelo menos por uma semana, até que tudo fique esclarecido, que não tem mais ninguém, que todos os exames chegaram e que Uma todo mundo tensão, né, tomou a Ju? vacina. Não tem nada, nenhuma atividade. Não pode sentar no café, a gente pode encomendar e ficar na varanda e beber o café lá, porque lá você pode levantar a máscara, mas no café não pode sentar, não pode beber. No restaurante que tem, também não. Você telefona, encomenda e te entregam em casa. Ninguém vai sentar lá. E pode sair? De repente caiu um negócio. Até agora não teve, nós não passamos por isso. Hein, Ruth? Pode sair? Você pode sair daí? Sim, eu posso Aí sair. pode. Sim, eu posso sair dentro do Das plano que já regras, né? tinha antes. Mas realmente eu não tenho interesse em sair, porque você sai. Aí você tem que também, o tal do Green Card, e agora tem o cartão Segol, Segol não, é Violeta, O que que é isso? e Isso eu não sei. é um outro para você entrar em lojas, em restaurantes. Então, por exemplo, para entrar em algum lugar
e ter que ficar olhando para todos os lados, se está todo mundo de máscara, se tirou a máscara, se alguém espirrou, se alguém tossiu. Me diz Eu uma não tenho. coisa, esse cartão violeta, ele substitui o Green Pass? Não é a mesma coisa? Não entendi. Não, Então não aí. é a mesma coisa, porque, olha aí, ó, porque ontem teve reunião do governo e teve reunião da Comissão de Corona também, que eles queriam suspender o Green Card, porque diz que não tem muito valor agora, uma vez que as pessoas não vacinadas não podem entrar, porque eles não têm o cartão. Uhum. Então, não tem necessidade de fazer isso. Simplesmente eles fizeram esse Segol, esse Violeta, que é só usado nas lojas menores, que aí se são lojas que têm menos de 100 metros quadrados, então só pode ter um número X de pessoas dentro da loja. E, então, para que ter dois tipos de cartões? Idem em restaurante, dependendo da área, do número de mesas, do número de pessoas. E todo mundo reclamando, os comerciantes reclamando, os donos dos restaurantes reclamando, e todo mundo querendo receber indenização. E o ministro da Fazenda disse que não vai fazer distribuição de presentes agora, por causa da corona, como o governo anterior fez, que até agora o Seguro Nacional está endividado até a alma das indenizações que deu. Então, agora exigindo devolução de quem voltou a trabalhar, outros porque receberam uma boa ajuda, não querem trabalhar. Então, agora tem uma opção de lojas, restaurantes e vários tipos de comércio, pequenas indústrias, que não podem funcionar porque não tem quem trabalhe. Esses que receberam essas indenizações no governo Netanyahu não querem trabalhar. É até junho, né, que eles têm esse. Até junho, é assim, porque ele disse que era até junho de 22, ninguém abre mão, Ai, Ruth. É, entendeu? difícil, né? Então, é uma situação, viu, tão desagradável. E nas escolas, e bota classe verde, e tira classe verde, e uns são contra a vacinação. Se bem que ontem, por exemplo, foi publicado um trabalho da pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, já vacinaram 8.700.000 crianças entre 5 e 11 anos. 8 milhões, é quase a população de Israel toda, É. né? Só de crianças vacinadas. E o que eles viram? Dessas crianças vacinadas, dessas 8 milhões, o que o pessoal que fica mandando esses fake news, inventando que tem miocardite, quer dizer, inflamação do músculo cardíaco. Então, diz que teve 10 desses 8 milhões que tiveram uma miocardite muito leve, que nem foi necessário internar. E 100 crianças tiveram febre e se queixaram de dor no local da injeção. Isso, em comparação com as consequências da doença, de quem adoece, Nada. não é nada. Quer dizer, isso demonstra que a vacinação é muito segura e é muito eficiente. Tem tudo o que precisa ser para ajudar
a conter a expansão da doença. Eu mandei para Aqui você. no... Desculpe, fala. Não, pode falar. Não, é que você está falando sobre isso e eu te mandei hoje, você até comentou comigo, sobre aquele filme Não Olhe Para Cima, Ah, sim, que ele faz exatamente, a gente começa a entender um pouco também que reflete esse mundo que a gente está vivendo hoje, né? As pessoas não sim. querem aceitar uma realidade que está aqui, está na nossa frente, e inventam coisas ou fingem que não está acontecendo, e a coisa está andando, É, né? Até que é, vai chegar uma hora que vai todo mundo ter que aceitar, né? é. Que Mas fala. É, não tem alternativa. é. O fato é que aqui, por exemplo, no final de semana, sexta e sábado, teve 30.000 novos contagiados. Foi o maior número que já teve. E hoje já está ultrapassando, ainda não chegou o fim do dia, né? Mais de 21.500. Aumentou. Agora, o parâmetro que eles estão usando mais agora é o número de pacientes internados e o número de pacientes graves. Já aumentou bastante, já tem mais de 200 Nossa. pacientes graves, entendeu? E todos os hospitais que já tinham fechado as enfermarias de corona, depois da quarta onda, reabriram as enfermarias de corona com os departamentos especiais de CTI, né? Porque está aumentando progressivamente, não tem jeito. Não tem jeito. E a previsão é de que dentro de 2 semanas aqui vão ter pelo menos uns 50.000 contagiados por dia. Você multiplica isso por semana e vê onde é que chega. Se bem que é a tal história, nos Estados Unidos tem 700.000, 800.000 só em Nova York. Aliás, hoje também tem um artigo grande no jornal sobre os hospitais de Nova York. Que os hospitais de Nova York estão caindo, não porque eles não têm meios de tratar dos doentes, mas porque os médicos e as enfermeiras estão se contagiando. Nossa. Então, estão em isolamento. Quer dizer, está faltando um número, pelo menos um terço, entre médicos e enfermeiras que não podem trabalhar. E aqui em Israel já está o Ministério da Saúde já está estudando também a possibilidade de os médicos e enfermeiras que forem, eles fazem diariamente, né, o exame para ver se está positivo. Se eles estiveram com o exame positivo, mas eles estiverem assintomáticos, que eles vão poder trabalhar. Tem que ser, né? Senão, como é que vai ficar? Como é que os Porque doentes vão. não é só a corona. Aqui, por exemplo, eles tiveram que, nos hospitais, abrir enfermarias separadas para parturientes com corona. Eles não podem ficar junto no mesmo. E É. nunca teve tanta parturiente como tem agora, tem mais de 20 Mas, com Ruth, o corona. médico que está contagiado, ele não pode passar isso Não, pro, mas eles trabalham, você já viu como é que eles trabalham? O parece, tipo de roupa e de máscara, o que eles usam, não tem não dá como. para passar para ninguém. E você também O falou, problema... tava falando comigo hoje sobre aquele cientista que você ouviu hoje do Instituto Weizmann. Queria que você falasse
que você falou para mim antes da gente começar? Pois é, que perguntaram a ele qual é a previsão, para onde é que nós vamos? E ele disse, simplesmente não sei. Porque o que está acontecendo agora é que, primeiro, o Omicron estava bastante fraco em matéria de causar doença grave. Agora está havendo uma fusão entre o Omicron e o Delta, e eles dois juntos fazem uma catástrofe em É, matéria de gravidade de doença. E então, ele disse, quando você está diante de uma epidemia, de uma pandemia, né, como essa, que você sabe qual é a bactéria, o vírus, lá o bicho que for que está causando a doença, ele é identificado, leva um tempo, você faz vacina, mas você continua, você vê quantos anos que todas as crianças no mundo evoluído tomam vacina contra a poliomielite, contra o sarampo, contra a cachumba, é a mesma vacina há 30, 40, 50 anos, porque não muda. é. O agente patológico é o mesmo. Então, você conseguiu controlar isso. Agora, quando você está diante de um agente patológico, que ele muda o tempo todo, cada X de meses ou de semanas, ele muda, ele se transforma numa outra coisa, então você tem que mudar também a tua política de contenção, de tratamento, porque o que você fez, o que estava muito bom em junho, julho, quando tinha o Delta, agora não ajuda. Então, ele disse, você me pergunta por quê? Eu não sei. Um Assim, outro também, que é um grande historiador, acho que eu falei sobre o AIDS, acho que não. um grande, é considerado um dos maiores historiadores da medicina. Então, ele escreveu agora que o que está acontecendo, por exemplo, é que as pessoas se iludem ou porque querem se iludir ou porque não querem saber. E acham, por exemplo, que há alguns anos atrás, quando o AIDS irrompeu e foi aquela tragédia, que hoje em dia não se fala mais em AIDS, que o AIDS acabou. Ele disse, não, existem 40 milhões de pessoas no mundo todo que têm AIDS. Simplesmente eles continuam tomando aquele coquetel, né, a vida toda, e tem muitos que nem sabem, ele diz, praticamente a metade desses 40 milhões, nem sabe que eles continuam sendo portadores da doença. Ele disse que é possível que a tendência desse corona, que já teve o alfa, o delta, e agora estamos com o Omicron, também pode acontecer a mesma coisa. Ou seja, ele vai continuar e a gente Exato, vai continuar. mudando. Agora me diz uma coisa, Ruth, a gente está na quarta dose. Que as pessoas falam, algumas pessoas comentam assim: é, eu tomei a primeira, eu tomei a segunda, vou tomar a terceira, vou tomar quantas vacinas eu vou ter que tomar? E se é igual à Isso. gripe? Se é igual à gripe a gente sabe que cada ano tem um vírus novo, né? Que não é a vacina que a Só gente que tomou. Ah, é identificado antes que ele ah. rompa. Qual a diferença então da gripe, da vacina da gripe, que a gente toma uma vez por ano e
aparentemente a gente está protegido É, e... é isso que ele disse que não sabe. Ah, Qual é a diferença entre essa pandemia que teve em 1918, com a influenza, uhum, e hoje a situação que a gente está? Você descobriu na hora certa a vacina e acabou. Quer dizer, acabou com a pandemia. A gripe continua sendo uma doença, digamos, ocasional, porque ela aparece todo ano, em geral, no inverno, uhum. na maioria dos países. Se bem que dizem os brasileiros que está dando influenza agora É, no Brasil, em pleno verão, que é. não era para ter, não era para ter. Não tem no inverno. Então, aqui agora tem corona, tem o delta, que está se fortalecendo, o delta tinha baixado, agora voltou a subir, a influenza, a gripe, está aumentando tremendamente, e o Omicron tem essa característica de ser muito mais contagioso do que todos os outros, mas só que ele não causa uma doença tão grave. Somente que agora estão acontecendo casos de Junção, uma, né? de uma Junção dos dois. junção dos dois e fazem realmente uma tragédia. Mesmo para quem tomou vacina? Mesmo. Se bem que continua sendo o mesmo quadro. A grande maioria dos doentes que são internados são não vacinados. Agora, os vacinados que têm doenças que afetam a imunidade, esses eles perdem a imunidade muito rapidamente das vacinas que já tomaram. E essas pessoas elas estão fadadas a ter uma doença mais grave. E as crianças pequenas. É. Isso eles viram também nos Estados Unidos, nessa pesquisa que eles fizeram, porque como não vacinaram crianças abaixo de 5 anos, só de 5 anos para cima, viram que crianças menores de 5 anos também se contagiaram de formas muito graves. Ainda mais criancinha que tem asma, criancinha que tem bronquite, criancinha que tem, Pois sei é, lá o quê. essas crianças são o ponto fraco. O ponto fraco. Quer É dizer, isso aí. então essa história de assim, criança é um, essa história de que em criança um 0,001 vai manifestar. Sim, é 1,0000, mas É acontece, aquela depende proporção, né? do total, de É, quanto? é. 1,00 de 1.000, de 10.000, de 100.000, de 1.000.000. É isso aí. Aí os números vão aumentando. Né? É, É muito bonito dizer 1,000, mas de quanto? é. É uma De roleta que russa, total? né? Conclusão, É, é uma roleta russa e a gente não deve brincar. Não vamos escolher, não, né, essa opção porque não dá. Bom, encerramos o pois é. assunto de Covid. Encerramos. Cerramos o assunto de Covid. Vamos falar sobre o que agora? Vamos lá. Olha, não é um assunto de morte, mas é um camarada que merece, Yoram Tarlev. Ele é um, eu não sei como é que se diz em português essa palavra, Hum, eu até procurei no Google Tradutor e não achei, salmista. Ele escrevia versos, mas que eram especificamente para se tornarem músicas. Ele escrevia esperando que aparecesse um compositor que pegasse aquilo e musicasse e desse para um cantor. hum, Este camarada, ele nasceu no Kibbutz Yagur, que é no norte de Israel, e cresceu lá. Ele morreu agora com 83 anos.
ele escreveu mais de 1000 músicas, letras de músicas, e depois ele parou de escrever, disse que queria escrever livros e começou a escrever livros. Mas a qualidade Das letras. das letras, da Ele era criação um poética compositor, né? dele, Ele era um hã? compositor. Ele não compunha música, ele escrevia letra e Então, dava para compositor um de letra. compositor escrever a música, e aí tinha uma cantora. E ele durante esses anos todos da vida, mais de 1000, mas são as músicas mais famosas de Israel. E então essa semana o Yediot Aharonot está publicando em cada página do jornal um dos poemas. Legal. E é tão bonito você ler sem música, só ler a letra, linda. E agora, interessante é que existe aqui em Israel um Prêmio de Israel, que se dá todo ano para pessoas que fizeram em todos os campos da atividade humana alguma coisa que os projetou. E ele, apesar de tudo isso, ele nunca recebeu esse Prêmio de Israel. E uma das cantoras, Yarden Arazi, que foi das que gravou mais músicas dessas escritas por ele, ela agora sugeriu que ela diz que, inclusive, o regulamento do prêmio permite que seja concedido o prêmio mesmo a uma pessoa depois de morto. Então, ela sugerindo que o Prêmio de Israel desse ano, de 22, de música popular, seja concedida a ele. O enterro dele foi assim uma coisa, o corpo dele foi exposto no Teatro Abima. O caixão, que você quer E, dizer, né? hã? O caixão que você quer dizer. Caixão. Que você fala corpo assim, a gente. Fechado, corpo É, não. lógico. É. É. Ruth, ele não morreu de Covid, não, né? Não, Não. morreu de câncer. É. É. É uma pena que Mas ele vai receber o prêmio e não vai poder contemplar, porque pelo que você está falando, ele já deveria ter recebido esse prêmio, já né? devia ter recebido, mas ele é um homem muito, muito inteligente, com humor excelente, de modo que ele não era desse tipo de Vaidade, gente né? vaidoso, muito pelo contrário, nada, nenhuma vaidade, de modo que não é dizer que ele estava infeliz porque não tinha recebido o prêmio. É. O sucesso das músicas dele é tão grande que ele só podia estar muito feliz com isso, a quantidade de cantores que disputavam poder gravar uma música dele. E morreu essa noite a mãe do presidente, Herzog, esposa Ora Herzog. Ela era esposa do terceiro presidente de Israel, Herzog, que o pai do atual presidente, ele também foi presidente. Primeiro ele foi embaixador de Israel na ONU, e depois ele foi presidente. Agora um dos filhos, o Herzog, que está agora como presidente, e um irmão dele, que é atualmente embaixador nos Estados Unidos, embaixador de Israel nos Estados Unidos, uma família e tanto. Quer É. dizer, acima do pai dele, todos os ascendentes eram rabinos. Olha. Era uma família de rabinos e gente muito inteligente, muito interessante. E a irmã essa hora, a mãe do presidente, ela é nascida no Egito, e a irmã dela, a Suzy, era a esposa do Abba Eban.
Hum. Duas mulheres que fizeram muito também pelo país, trabalharam muito pelo país. Então, o caixão dela também vai estar exposto e o enterro vai ser na quarta-feira, porque tem a família que tem que vir de fora. Ela era bem idosa. Hã? Ela era bem idosa. 97 anos. É. Deu É uma bem. pena, né? É uma pena porque, assim, são pessoas que se vão e a gente não tem tantas pessoas que substituem, né? Ah, sim, É, isso isso é aqui, verdade. a gente. Isso é verdade. Essas pessoas. É. Esse cantor, diz de novo o nome dele? Cantor não, esse compositor que você falou. Yoram, Yoram Taharlev. Ok. Taharlev. Yoram Uhum, Taharlev. tá É. certo. Ele é realmente Música espetacular. é música popular que ele. Música popular, mas música popular de qualidade, Uhum. não só pelos compositores que fizeram música, como os cantores que interpretaram, cantores só de primeira. Ah, Muito, muito bonito. vamos ver se a gente. Vale a pena você depois procurar Vamos ouvir. colocar para fechar aí a nossa entrevista. Eu vou É, botar para as é, pessoas muito ouvirem. bom. Lindas, lindas músicas. De resto, aqui continuam as batalhas plenário da Knesset, não tem fim, a Uhum. guerra entre a oposição e a coalizão. Então, na semana passada, eu falei da lei da eletricidade, Não, que não, não. e foi semana passada foi a votação, porque existem, eu acho que eu falei alguma coisa, existem no Negev, Hum. na, no sul de Israel, uma concentração muito grande de beduínos. Não, você já falou sobre isso, mas não na semana passada. Essa história Ah, deles. da É, eletricidade. É. isso. Sim. Então, os beduínos eles não têm muita tendência de se Fala. agrupar em cidades. Eles Nômades. gostam muito, hã? Nômades. Eles, eles gostam muito, pois é, de andar. Eles têm uma criação enorme de gado e eles vão andando. Onde tem água, ele fica até que a água acaba, depois ele anda e vai procurar outro lugar. O gado vai com ele e as mulheres, porque ele tem várias mulheres, e 30, 40 filhos, Nossa. é, mundo. E Israel, nesses anos todos, tem feito muito para tentar convencê-los que é bom se organizar e morar. Não precisa ser cidade grande, não precisa ser cidade de asfalto, pode ser lá mesmo, mas ter licença de construção, não se apoderar de terras que não são deles. Então, o que acontece? Eles se apoderam das terras, eles usam as terras e moram, constroem cabanas, não moradias permanentes de concreto. E eles, por causa disso, eles não têm direito a usar a rede elétrica de Israel. Eles têm geradores, eles compram geradores e usam geradores. Mas existe sempre aqui esse pensamento de muita gente que acha que no século XXI que pessoas aqui em Israel, que é um país tão desenvolvido tecnologicamente, vai ter milhares e milhares de pessoas que vão morar nessas condições e que não vão ter energia elétrica como todo mundo tem, e sim dependendo de. Ai, mas não adianta que Não eles adianta. não querem. Então, agora, esse deputado árabe que foi eleito Mansur Abbas, Uhum. ele resolveu levar adiante uma lei que já está rolando
há mais de 10 anos, rolou aí no governo do Netanyahu e não resolveu nada. E ele resolveu agora, como uma condição sine qua non para eles entrarem na coalizão e continuarem na coalizão dando apoio, era aprovar essa lei de conceder a esses beduínos o direito de se ligarem à rede nacional elétrica de Israel. Só que tudo isso é uma burocracia muito grande para você pedir. Eu também, se eu quiser comprar um terreno e construir, eu vou ter que apresentar documentos que a terra é minha, que eu tenho, se eu vou construir, eu tenho que ter licença para construir, eu tenho que mostrar uma planta de construção, na planta de construção tem a planta do sistema elétrico, tudo isso eu também tenho que fazer, sem ser beduína. Mas eles não querem. Eles não querem. Imagino por quê, né? Eu imagino por quê, né, Ruth? Então, o que acontece é que os outros partidos que não são a favor do Abbas, eles dizem, se você liga eletricidade a um cidadão que ele não prova que ele é o dono da terra e nem ele teve licença para construir a casa dele, você está saindo da lei. Porque todos os outros cidadãos de Israel não podem fazer. Não. Eles queriam uma lei especial, quer dizer, um parágrafo na lei que permitisse a eles. E, no fim, essa lei passou na semana passada e foi assim uma confusão tremenda, uma briga. Todo mundo diz que o nível do diálogo, digamos assim, na Knesset atualmente é muito baixo. As pessoas gritam muito, não respeitam, ofendem, mas com muito mau gosto, muito mau gosto. E isso não agrada a ninguém que vê depois isso na televisão. É realmente difícil. E quando a oposição vê que está perdendo alguma coisa, eles não medem as palavras. E o que acontece? O Benjamin Netanyahu, ele é um político como poucos. Ele fica sentado lá na cadeirinha dele, com o telefone, com computador, com tudo, ele atiça todo mundo, sabe? Aí você começa a ver, um levanta, outro grita, o outro fala, e quando já está aquele bolo formado, que está todo mundo de pé, gritando, um na cara do outro, assim, ele sai. Ele sai do recinto. De modo que, quando estão filmando, tudo depois aparece na televisão, ele não está lá. Ele só atiça, né? E agora vai começar essa semana agora voltou a lei da nacionalidade outra vez, que também já falamos nisso, acho que no ano passado, e que é a concessão da nacionalidade israelense a palestinos que casam com árabes israelenses. Quer dizer, eles, por causa do casamento, vêm morar aqui, e então não, é muito difícil você formar uma família onde não existe nacionalidade, onde o pai ou a mãe, tanto faz, pode ser mulher ou homem, não tem nacionalidade. Então, essa lei voltou agora outra vez a discussão, e é essa semana que vamos ter. E novamente, tanto essa lei da eletricidade quanto essa da nacionalidade, principalmente com o ministro do Interior, que é a ministra Ayelet Shaked, que é do partido Yemina,
que é o partido do primeiro-ministro. Hum, De modo que vamos ter outra guerra, é. outro ambiente feio de discussões, mas não, E são não temas tem bem outra... polêmicos, né, Ruth? Hã? E são temas bem polêmicos, né? Muito, demais. É. Aliás, um articulista muito importante do Idiota Haronote escreveu ontem, dizendo que a memória da gente é fraca. Curta. E se nós nos lembrássemos, anos atrás, quando o Begin, o Menachem Begin, que era um homem muito educado, ele falava muito bonito, ele tinha um comportamento muito bonito, mas quando ele se aborrecia, ele também baixava de nível. Então, diz que as pessoas esquecem o que foi a discussão quando o Ben-Gurion aceitou, isso foi nos anos 50, no começo da vida de Israel como democracia, que o governo do Ben-Gurion aceitou a proposta da Alemanha de pagar pensão para as vítimas, os sobreviventes Uhum, do Holocausto, que estavam em Israel ou em qualquer lugar do mundo. certo. E o Begin era contra isso, ele achava que a Alemanha estava comprando a inocência deles com o dinheiro que eles pagariam a esses sobreviventes do Holocausto. E o Ben-Gurion, o partido e a maioria, né, que era partidária, que fazia parte da coalizão, que foi durante 30 anos ou mais, a maioria do Partido Trabalhista, eles disseram que não, isso não era compra da inocência, eles estavam pagando Indenizando. por aquilo que eles roubaram. Eles roubaram Indenizando. as casas, eles roubaram as contas bancárias, os objetos de arte, tudo que os judeus tinham, É. ninguém devolveu nada. Fora as vidas, A né? Polônia, até hoje, ainda não devolveu uma casa, um tostão dos judeus cujas propriedades foram tomadas, sacadas. Eles negam, né, Ruth, que eles foram colaboracionistas, eles negam. Pois é, até hoje. É, é. A guerra terminou em 45, nós estamos em 2022, até hoje a Polônia não deu um tostão. Nem vai dar. Eu sei, por exemplo, que meus avós tinham casa em Ostrovets, mas nem adianta, porque ninguém consegue É. tirar nada. Está entendendo? De modo que, naquela época, eles disseram não. Israel estava numa situação, nos anos 50, uma pobreza total, faltando tudo, tendo que absorver essa quantidade de gente que chegou da Europa sem nada. Você tinha que dar tudo. Tudo. E tinha que construir tudo, tinha que construir casa, e as pessoas primeiro moraram em barracos também. E tinha que construir hospitais e escolas, e ter um sistema de água, de luz, de esgoto. Esse dinheiro que a Alemanha pagou não comprou nada. Até hoje, eles não pagaram a dívida com o povo judeu. É, nem vai pagar, não tem como. É impagável, né? Mas Então, você. aí Ah, ele publica o que o Begin disse hum. naquela época. Mas eu não entendi o Aí que disseram, que. vocês acham que Ah, aqui na Knesset o diálogo está muito feio, está muito baixo? ah, tá. Aí ele publicou, leiam isso aí. Foi isso que o Begin disse. Ah, tá. É, É interessante. é, Agora, voltando à corona, você sabe que a corona está pegando, até os ministros estão doentes, hein? é Até mesmo. o Bar-Lev
o ministro da Segurança Interior tá em casa. Tem vários deputados, Porque ministros, tá difícil, né? funcionários. Em cada 5 pessoas, 3 têm. É, Mais ou menos isso, né? com todo cuidado, escuta, não são pessoas que não se cuidam, e apesar de tudo, ou que não estão vacinados, e apesar de tudo se contagiaram. É uma praga isso aí mesmo. É a pandemia. É. Ai, Agora, ah, agora a briga do ministro da Fazenda, do Lieberman, com os donos dos restaurantes. hum. Os donos dos restaurantes, eles são uma classe bem unida, então eles vêm todo dia tem protestos e tem manifestações, e eles vêm à televisão, e eles fazem miséria. Deixa eu te Aí vem perguntar. o... Por exemplo, na sexta-feira eu fui a Tel Aviv, né? Eu vi uma cidade normal, eu não vi, eu fui no Não é? Shuk, tava cheio, Pois é, eu nem entrei pois ali é. porque estava lotado. Eu fui naquela feirinha, né, a feira de artesanato, não estava muito cheia, mas tinha gente. As pessoas estavam nos restaurantes com fila, né? Pois é. Então, estou reclamando, eu Pois estou é, entendendo isso. ele mesmo disse, o Lieberman, quinta-feira eu estive em Modi'in. Modi'in é uma É, cidade. Ele disse, eu estive não no centro assim da cidade, na zona industrial de Modi'in, com um amigo, que nós resolvemos comer hummus lá, porque é muito gostoso. Aquele restaurante tem mesas e cadeiras para 140 pessoas. Não tinha uma cadeira vazia. então, Ele disse, quando eu saí de lá, eu resolvi examinar os outros restaurantes de Modena. Estava tudo igual. Quinta-feira, não era sexta nem sábado, era quinta-feira na hora do almoço. não, não tem porquê. Realmente que tem prejuízo. Quem está mais prejudicado são os donos desses salões de festas, Ah, sim. onde tem casamento, bar mitzvah, não sei o quê. E turismo, Porque né? não é de casamento, por Não, eu causa da sei. E quantidade de turismo. pessoas, cada quantidade de pessoas. Sim, sim, sim. Você faz casamento, são 200, 300 pessoas, pelo menos agora, né? Normalmente, quem tem, os jovens hoje, quando casam, tem 500, 600 convidados. Eu te digo que eu não vou. Essa semana, sexta, eu tinha um casamento na família da minha nora, primo dela, muito próximo, eu sou muito próxima deles, eu não fui. Não fui. Claro. Eu tive um bar mitzvah do neto de uma amiga minha, que o pai do garoto, eu peguei no colo quando ele nasceu, e cuidei muito dele, ajudei muito a cuidar dele. Eu não fui. Não. Tá certo. Tem que se cuidar, não tem jeito. Tem que cuidar, não tem alternativa. Não. E as pessoas eles querem voltar à vida Normal. normal, dentro de uma realidade louca, que a gente não consegue entender, que, na verdade, a gente não consegue entender. As pessoas estão bem atrapalhadas. Ninguém sabe. Hoje em dia, por exemplo, sai uma reportagem dizendo que todos esses kits de exames domésticos tem várias marcas, várias qualidades, tem coisa boa e de porcaria. Ele diz que os mais baratos, eles são 10 vezes menos Eficazes. eficientes do que um outro melhor. Quer dizer, se o resultado der positivo, você pode acreditar, mas se o resultado for negativo, você não pode acreditar.
Inclusive, agora está rodando aí um post por todo lugar de uma pessoa que comprou um kit desse e vem para casa e pega a água da torneira, 3 gotinhas, e faz o exame, espera direitinho, e no fim diz assim, a água está com corona, deu positivo. Ah, é. Só israelense. É uma boa piada. É para amenizar aí a situação, porque, Pergunta, olha, os grupos que eu tenho no aqui, jornal o que saiu se uma... pergunta, as informações, cada hora, cada um fala um negócio. E todo mundo querendo fazer teste. É teste aqui, é teste no shopping, é teste não sei Não tem, aonde. está Uma loucura. faltando os kits, não tem, e agora o que o governo está querendo fazer é colocar a venda nos supermercados, porque os supermercados eles têm uma capacidade muito maior de compra do que os farms, né? De modo que eles querem colocar, e com isso tentar baixar o preço, que o preço aumentou muito. E com o fato de que agora não, mas antes que o governo não pagava todos os testes que as crianças faziam, os pais que têm 3, 4 filhos e têm que fazer 3, 4 vezes por semana, eles não podem pagar isso. Tá em média Agora não. 70 e pouco shekel, né? Agora não. Agora todas as crianças vão receber toda semana três kits de graça. O governo vai dar, porque os pais não podem pagar isso. É muito caro. É impossível, É. impossível, impossível. É, Ruth. Agora, com relação a problema dessa que nós falamos já, da violência na sociedade árabe, essa semana passada, hoje é segunda-feira, final de semana, numa aldeia árabe que não é famosa pela violência, mas uma criança de 4 anos de idade que estava num parquinho de brinquedos, morreu atingido por uma bala Perdida. perdida. Chegaram 3 ou 4 bandidos, não atiraram dali, atiraram de longe, numa construção. Eles queriam matar alguém que estava lá naquela construção. Mas é metralhadora, de modo que uma bala atingiu a cabeça do garoto e o garoto morreu na hora. Tadinho. É, Isso parece um notícia do horror. Brasil, hein, Ruth? Bala perdida. Não, mas aqui tem tido demais bala É, perdida, porque eles usam armas muito pesadas, é. de modo que não é um revólver que se atira 1, 2, 3, sai uma trilha de balas. E eles não miram, eles fazem... Então tem vai para preocupação, todo né? lugar. Tem morrido gente dentro de casa, sendo atingido dentro de casa. Isso em que Já área do país, Ruth? na norte, Norte. onde tem muitas aldeias árabes. E essa aldeia, exatamente, foi a primeira vez que nesse lugar teve um ataque desse. Nunca teve. Tem lugares aqui que são realmente uma sociedade muito, muito, muito viciada, muito cheia de famílias que são famílias de bandidos, Uhum. contrabandistas de armas, contrabandistas de drogas. E existe esse problema da vingança familiar, É. como existia entre os italianos na época, naquela Quadrilhas rivais, trágica. não é só da máfia. No Brasil temos tanto isso, né? Comando Pois Vermelho. mas sabe aquele típico máfia que tem vingança familiar?
tem aqui entre os árabes. É, Vingança familiar. Enquanto eles não acabarem com com a o família último toda. da família toda, eles não Ai, sosseram. Ruth, nem fala. Ai, Ruth, ó, É. mudar esse Chega, assunto. muda de assunto. Vocês, vocês, vocês ouviram aí o problema daquele campeão mundial de tênis, ele é da Sérvia, que ele viajou para onde? Não para Nova Zelândia, um país ao lado, perto, não, lá naquela área, não é Nova Zelândia, né? Nova Bom, daqui a Zelândia. pouco eu vou lembrar o nome. Vai ter agora, lá, dia 17, começa o torneio internacional de tênis. E ele é o campeão, ele hoje em dia é o primeiro do mundo, primeiro lugar do mundo. Jakubovic, ele é da Sérvia, e ele teve, há um mês e meio, 2 meses atrás, ele teve corona. Teve corona e não teve uma forma grave, se recuperou e resolveu que ele vai viajar para a Austrália. Eu ia falar Austrália, mas é um nome tão comum que eu falei, não deve ser Austrália. Austrália, Austrália. Ah, Para a Austrália, mas a Austrália tem uma política muito, muito interessante com relação à corona. Eles conseguiram lá manter uma situação realmente excepcional. E ele chega lá no aeroporto e, sem nenhum documento, ele não foi vacinado, ele, em declarações, na época que ele estava doente, inclusive, todo mundo sabia, ele falou para todo mundo que ele é contra a vacinação, que ele não ia se vacinar, então não deixaram ele entrar. Ele não tinha visto, ele achou que, como ele é o primeiro do mundo e que qualquer país que vai fazer um campeonato o máximo. internacional vai ter um prazer enorme de receber o primeiro jogador do mundo de tênis, que vai atrair, logicamente, né, um público enorme. Então, ele achou que iam recebê-lo com flores na mão. E não deixaram ele entrar. Ele saiu do aeroporto direto para um hotel, onde ele está em quarentena. E um problema mundial. Todo mundo falando. Todo mundo falando. Perfeito para ele. Agora, hoje já é dia 10, o campeonato começa no dia 17. Ele foi antes, por quê? Porque ele tem que se preparar, tem que treinar. Não, está parado lá dentro de um quarto de hotel Ele deve estar jogando contra a parede. e reclamando o tempo todo, achando que está errado. E o primeiro-ministro lá disse, não, nós somos um país, aqui tem leis. Quem quiser entrar, mundo, pode né? entrar. Você quer começar a reclamar que ele está preso? Não, ele não está preso. A hora que ele quiser ir embora, ele pode ir. Embora. Agora, o problema dele é que ele quer entrar, ele não quer sair. Entrar, ele não pode entrar. É que sirva de lição, né? Olha, você vê até que ponto essa pandemia... Essa história, tem muita história, né? Muita história. Muita história. É muita isso aí, minha amiga. Até que ponto chegamos? É. E vamos ver até onde vamos, porque realmente... Hoje teve, está nos jornais, um debate como é que se chama? O Olmert, que foi primeiro-ministro há algum tempo atrás, há alguns meses atrás, ele, num comentário sobre a família Netanyahu, que é o pai, a mãe e o filho, né, do Espírito Santo.
o filho dele mais velho, que é realmente um mafioso. Então, ele disse que todos eles são doentes mentais. Caraca! Nossa! Aí a família Netanyahu implementou um mandato, uma queixa policial contra o Olmert. E ontem, ia ter o primeiro debate no tribunal. Uhum. E o Tribunal de Justiça para evitar, em se tratando de dois ex-primeiros ministros, né, não trazer a público tanta roupa suja, que ele chegasse a um acordo, porque a família Netanyahu está exigindo uma indenização de mais de 800 mil shekel. Só isso? E ele não, o Homer disse que não. Claro. Ele não aceita nenhum acordo, ele afirma e reafirma o que ele disse, eles são doentes mentais. Bom, só de cobrar isso aí, né, Ruth? Já não é uma coisa muito normal, né? Ai, gente. Nós estamos aqui realmente passando uma temporada muito diferente. Aqui e ali, em todo lugar. A verdade é que as pessoas estão meio doidas. Tá todo mundo meio, né? Aliás, ontem aqui passou muitas vezes, foi aquele acidente que houve no Minas. lago, que coisa horrorosa. Nossa, mãe, quando eu vi aquilo, que penhasco, um penhasco inteiro desmoronar assim em cima dos barcos. Nossa, uma tragédia. Uma Horrível. loucura. É Diz isso. que por causa das chuvas, né? Excesso tudo, de acho chuvas. que tá O mundo está doido. É isso aí. O mundo tá doido. Estamos vivendo essa. Não olhe para cima. Eu falei no filme. É bem isso mesmo. A gente não tá querendo ver, né? O aquecimento global é um desses fatores, né? Exato. Muita coisa está acontecendo por causa disso. As pessoas não acreditam. Não acreditam. Não Até a hora que mas cai, mas cai um treco desse ou acontece uma coisa pior. Ai, Ruth. Bom, vamos, não temos nada. Agora eu vou falar, você brinca comigo. Não tem nada alegrezinho para terminar. Alegrezinho. Vamos ver o que tem de alegrezinho. Pois é, alegrezinho, já falei a fofoquinha agora, que eu sempre deixo por fim a fofoquinha. O que tem de alegrezinho? Deixa eu te perguntar. Olha, minha filha, eu hoje, quando abri o jornal, assim, de manhã, que eu olhei a primeira página do Idiota Haronot, então aparece uma fila sem fim de pessoas que passam 2, 3 horas na fila para fazer o exame, fazer o teste. Está entendendo? Então, vai. As primeiras páginas todas do jornal é só isso. Olha só essa charge. Põe mais próxima. O que tem? Ele está com... É um homem assaltando uma mulher. Ela está com pegar o exame dela. E está com o saquinho. E ela diz para ele, toma a carteira, tem tudo todo o meu dinheiro está aqui. Ele não quer a carteira, ele quer o kit do exame. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente está dando uma ideia, né? Um investimento bom hoje em dia é comprar exame e depois sair vendendo, né? Que horror, gente. Deus me livre. Ai, meu Deus. Olha, vou te contar. Tá bom, agora eu estou uma muito piada. aborrecida. Eu estou muito aborrecida, porque hoje não tem mais nada. Hoje, amanhã, depois da manhã, não tem nada. Ginástica, conferências, concerto. Muito chato. Nada. Muito nada, chato. Nada. Bom. Este sábado, vou te contar uma coisa bonita. Pessoal, mas é bonito. A minha bisnetinha fez 2 anos.
Mas exatamente no dia do aniversário daquela semana, ela estava com uma virose, estava com febre, estava com infecção no ouvido, então não se podia fazer nada, não se fez festa, não se fez nada. Esse sábado de manhã, a minha neta, a mãe da menina, mora num bairro aqui pertinho, é aqui em Quaçaba mesmo, só que se chama Quaçaba Verde, Quaçaba Ierucá, porque foi um bairro construído com todas as determinações, regulamentações de um bairro verde. Tem tudo como tem que ter. Água, esgoto, eletricidade. Então, os prédios formam assim um círculo e em volta são parques. Olha. Imensos, imensos. Tudo gramado, árvores. Lindo, 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 lindo. Então, aí, como tem duas bisavós, não, tem três bisavós. Então, aí ela não ia fazer festa dentro de casa, ela respeita muito tudo isso. Então, eles fizeram uma festinha no parque. Olha. Cada um da família, um trouxe mesa, outro trouxe cadeiras, ela encomendou lá os salgados, os doces ela fez. Então, éramos no total, que nós éramos com as crianças e tudo, umas 12 pessoas só, a família mais próxima, só. E nós olhando de tantos em tantos, 200 metros, 100 metros, uma outra família, um montão de família, mas tudo longe, você nem ouvia os ruídos dos outros, Olha, entendeu? que interessante. Os balões, todo mundo fazendo as festinhas das crianças no parque. Lindo. Desse bairro, todo mundo podia usar. Lindo, lindo, estava uma coisa maravilhosa. Que bom. Todo mundo com balões, aqueles balões coloridos, e uma maravilha, foi lindo. Muito bom. Aí foi uma festa que eu fui, a única festa que eu fui há mais de 2 anos. Mas foi, tá ótimo. Deve ter sido muito bonito. Muito bom. Parece até filme. Parece Eu fiz, eu filmei vídeo. Legal. Muito bonito mesmo. Que bom. É isso aí. É isso, minha querida. 2 aninhos. Ok, parabéns para sua bisnetinha. Qual o nome dela? Ofri. Ofri. Um nome muito, muito israelense. Bem israelense mesmo. O pai da criança, quem escolheu o nome foi a minha neta. O pai disse assim, com o tempo eu vou me acostumar. Ele não gostou do nome. Ofri. O que significa Ofri, Ruth? Não tem significado. É um nome. Não. Tá bom. Como Davi, como Salomão, não tem significado. Como Ruth, não tem significado. É um nome. Ofri. Mas é um nome muito, muito israelense. E ele também não, ele é nascido aqui, mas os pais são búlgaros, de modo que eles também têm assim uma cultura, hábitos e uma cultura mais europeia diferente, de modo que para ele o nome Ofri era por demais israelense. Ele disse, com o tempo eu vou me acostumar. Com certeza. Isso aí, querida. Okay, então, querida. Beijo. E que Muito você arranje o que obrigado. fazer aí nesses dias aí que tá todo mundo aí, tem atividade, mas você vai. Pinta em casa, pinta na varanda, pinta em algum lugar. Pintar um set. Isso, pinta o set. Ok, querida. Beijo, então, tá. Ruth. Um beijo.